Minuto Bola. Seja muito bem-vindo, cara amigo ouvinte! Começa pra você mais um Minuto Bola, hoje sob a companhia de Léo Rodrigues e Lorena Garcia. E no programa de hoje vamos falar sobre os resultados da 33ª rodada do Brasileirão. Pois é, meu camarada, e cada vez mais esse Brasileirão vai encurtando o prazo de chegada até a 38ª e última rodada. E os resultados estão acontecendo, nós temos visto diversas mudanças na tabela. Pelo menos na liderança até agora não tem mudado bastante, mas muito time tropeçando e acabando dando oportunidade para outras equipes crescerem. E também a zona de rebaixamento, uma briga danada, um sobe e desce entre as equipes que uma hora escapam do rebaixamento e depois voltam a ter resultados negativos e brigar para não cair. Muitas equipes estão passando por diversas situações nesse emocionante Brasileirão. E nós vamos começar passando para você os resultados desse fim de semana. Começa pra gente pelo sábado, Lorena. Por incrível que pareça, o Figueirense ganhou do Botafogo lá dentro do Engenhão por 1-0. Resultado surpreendente pra muitos, né? Na Arena do Jacaré, um dos times que tava brigando pra não cair, já subiu, tá lá em cima, é o Atlético Mineiro, que venceu o Grêmio por 2-0. Mais longe de conseguir uma vaga para Libertadores e também o título, né? O São Paulo perdeu por 4-3 lá no Pituaçu pro Bahia. Exatamente, o Bahia é outro que praticamente escapou dos riscos de ser rebaixado. Já no domingo, na Vila Belmiro, o Vasco, se soubesse que o Corinthians tinha perdido, daria uma animada a mais, mas também perdeu de 2-0 pro Santos. Pra surpresa de todos, o Flamengo ganhou o Cruzeiro lá dentro do Engenhão por 5-1, uma goleada, hein? Goleada danada. Na ressacada, o Ceará, se aproveitando dessa derrota do Cruzeiro, venceu o Avaí por 2-1, saiu da zona de rebaixamento e empurrou o Azul Celeste. Lá no Parque do Sabiá, mesmo com torcida a favor enorme, né? Maior do que a torcida do América Mineiro, o Corinthians mesmo assim perdeu por 2-1. E se é que tinha torcedor do América, né? Na Arena Barueri, o Palmeiras, numa fase negra, tem que agradecer a Deus e o campeonato já tá no segundo turno, viu? Porque senão ia ser sério candidato ao rebaixamento. Perdeu mais uma em casa de 2-0 pro Coritiba. E o nosso novo terceiro lugar vai pro Fluminense. O Flusão. Nesse domingo lá no Beira-Rio, o Fluminense ganhou o Internacional por 2-1. E na Arena da Baixada, finalizando no duelo de rubro-negros atleticanos, o Paranaense venceu de virada o Goianiense por 2-1. Muito bem, então já passamos pra você aí todas as partidas que agitaram essa rodada. Vamos começar dando uma palhinha sobre esses jogos de sábado, né? Tivemos 3 duelos se realizando. Vitória do Figueirense sobre o Botafogo, pra muitos, que surpresa, né? É verdade, né? A gente esperava que o Botafogo ganhasse pra poder se firmar mais um pouquinho lá em cima e ser líder, pelo menos aquele dia, né? Exatamente. Pelo menos no sábado até no domingo ser líder. Mas o Figueirense fez gol aos 5 minutos do primeiro tempo e conseguiu segurar esse placar até o final. Exatamente, foi até uma falha do Jefferson, né? O cara deu um chute despretensioso de longe e dava pro Jefferson ter pego. E acontece que não é a primeira vez que o Botafogo desperdiça uma chance de ser líder do campeonato, né? E acabou que a rodada foi ótima pro Figueirense, que só não é o 5º colocado, né, integrando o G5, devido à vitória do Flamengo contra o Cruzeiro. E também um outro resultado interessante na briga por vaga na Libertadores foi a derrota do São Paulo, né, que se distanciou ainda mais. O São Paulo vem caindo cada vez mais, né, depois tem um tempo que o São Paulo não vem jogando bem, vem perdendo e cada vez mais vai descendo, tanto que o São Paulo agora tá em 8º lugar com 50 pontos. O Santos tá chegando perto do São Paulo. Então, e ainda mais da maneira como foi, né, que o São Paulo tava ganhando do Bahia, tudo bem fora de casa, mas abriu 3-1 e no segundo tempo. E o time, não sei o que aconteceu, se recuou, se começou a perder gol demais, mas que o Bahia conseguiu uma virada sinistra. E muito boa pra ele, até porque pra ficar mais longe da zona do rebaixamento, exatamente, né? Tá com 39 pontos, o primeiro dentro da zona tem 34, que é o Cruzeiro. E o Atlético Mineiro foi outro que pegou a barca, né, do Bahia, venceu o Grêmio por 2-0. Terceira vitória seguida do Galo. Ficou mais longe ainda. E ainda tá com o mesmo número de pontos do Bahia, né? O Atlético, 39.
o Atlético Mineiro, tanto as pessoas pensavam que iria ser rebaixado, todo mundo tava falando isso. Os próprios atleticanos, né? Mas é um time guerreiro, né, pra falar a verdade. Assim como foi o Fluminense, que eu me lembro muito bem. Foi em 2009, né? Estavam 98% matematicamente rebaixado e escapou, né? O Atlético ainda teve tempo, né? Venceu algumas partidas seguidas e mesmo ainda faltando um tempo pra terminar o campeonato, já tem aí essa certeza que não vai ser rebaixado, né? Partindo agora pro domingo, jogo na Vila Belmiro, e o Santos acabou surpreendendo o Vasco, né? Se não surpreendendo, apresentando um bom futebol, né? Surpreendendo, eu acho que não, entendeu? Eu falei aquele 2-1 aqui, mas eu esperava que o Vasco perderia, porque eu não sei porquê, mas o time entra na partida passada na Copa Sul-Americana, entrou muito assim, estranho, né? Desligado. E nesse jogo contra o Santos foi a mesma coisa. Apesar dos dois lances lá, né? Que foi muito comentado, eu acho que o Vasco perderia de qualquer jeito pro Santos. Eu diria que sim. E acho que o Neymar fez muita firula, tá? Podia ter ganhado de muito mais. E o Neymar foi muito fominha em algumas horas ali, tá? Justamente. Algumas jogadas ele até acaba se dando bem, né? Ele só tem que tomar cuidado pra não sumir, não sair do controle, né? Fez um gol bonito de falta. E uma outra jogada também que eu me recordo em cima do Renato Silva, aquele drible sensacional que ele tocou pra trás, o Ganso perdeu um gol feito. O Ganso que inclusive e teve uma voltou, que ele né? perdeu também na hora que tava lá. Ele driblou o jogador do Vasco e ficou driblando, brincando, em vez de jogar logo pro Borges, então tava sozinho, né? Exatamente, Borges que fez um golaço, né? O segundo gol do Santos foi uma maravilha. E um dos lances que você comentou que teve a favor do Vasco, né? No caso contra, porque o árbitro interviu. Foi o gol que o Diego Souza fez, né? De cabeça, que o árbitro anulou. Na sua opinião, foi pênalti? Pênalti não, perdão. Aconteceu a falta do Diego Souza? Pelo que eu vi, eu acho que não, assim, né? Coisa muito difícil. Pela imagem que eu vi, eu acho que não chegou a tocar pra poder tocar nas costas dele assim, né? Pra derrubar ele, não. Acho que não. Acho que não houve, né? Eu, sinceramente, pela imagem que eu vi, eu acho que eu vi esse toque, sim, do Diego Souza. Ele, com o cotovelo, impediu o jogador do Santos de cabecear, porque ele apoiou nas costas do jogador, né? E um outro lance foi o pênalti que o Durval colocou a mão na bola dentro da área e o Bandeirinha, porque o juiz nem juiz. Esse realmente foi pênalti. O Bandeirinha fez questão de não ver. Fingiu que tava olhando pro outro lado. E acabou que o Santos não teve essa de entregar para poder prejudicar o Corinthians. Venceu por 2-0. E agora tá aí na 9ª colocação com 48 pontos. Nem já tá de férias. Quase que você acerta, hein, Léo? Você pôs 2-1 pro Santos, hein? O Vasco não quis fazer um gol, poxa. Aí não quis não, né? O juiz não deixou, né? Senão você ia acertar. Não sei que perdesse o pênalti, né? Fizesse igual o seu Cruzeiro, que já vencendo o Flamengo por 1-0, teve um pênalti. Não fez. E o Vitorino jogou pra fora. Brincadeira. Mudou toda a história do jogo esse pênalti. Mudou, mas olha, você não tem a dúvida. O Flamengo venceu por 5-1, mas o Cruzeiro abriu o placar, né? E teve o pênalti que desperdiçou também. Podia ter sido o Montilho bater, né? Mas eu te falo, Léo, que 3 gols ali do Flamengo foram falhas do goleiro Fábio. Um foi azar, né? Porque a bola bateu no travessão, nas costas dele e entrou, né? Mas porque ele pulou atrasado. Exatamente. Aí foi exatamente num gol do David que ele saiu mal. Saiu mal, a bola no segundo pau dava pra ele ter pego. Uma de cabeça do Thiago Neves, o 4º gol, que ele jogou a bola no pé do Thiago Neves. Não, esse foi o 5º. Que o zagueiro recuou pra ele. Não, aquilo ali foi jogou demais. Jogou a bola no pé do Thiago Neves. Como é que um time quase rebaixado, né? Time e lutando pra não cair, o cara vai e faz um negócio desse. Aí é incrível, né? E depois de todas as circunstâncias do jogo, que o Cruzeiro ainda mais tarde foi ter um jogador expulso, olha, simplesmente triste, né? A gente vê que quando as coisas são pra dar errado, mas dá errado com força, né? Falar de uma pessoa que não foi muito falada, né, nesse jogo, foi o Ronaldinho Gaúcho. Lembrando que ele não jogou nada, não. Mas precisou, o pessoal, né? Ele ficou fazendo aquela festinha. Ainda o Luxemburgo falou assim que o salário atrasado dele não ia influenciar. Mas eu acho que influenciou sim, porque Ronaldinho não jogou nada nessa partida, não. Bom, a gente queira acreditar que não, né? Mas também o Thiago Neves estava numa tarde tão inspirada, né? Fez 3 gols. Exatamente. O David, quem diria, fez 2 gols numa partida só. David, né? Então, aí ajudaram muito o Flamengo, né? Outro resultado foi a vitória do América Mineiro sobre o Corinthians. Surpreendente. Essa com certeza foi surpreendente. Um 2-1 que, quem diria que
o Lanterna ganhar do líder, né? E o segundo gol no finalzinho do segundo tempo. Lembrando que o Corinthians faz muito isso, né? Ganha no finalzinho do segundo tempo. Até mesmo aquele empate que ele conseguiu contra o Internacional foi com gol de falta no finzinho do jogo, né? Eu lembro, eu tava assistindo esse jogo, secando, mas não consegui, né? E agora foi o América Mineiro que deu troco e fez um gol no finalzinho contra o Corinthians, né? Só que o América Mineiro não mudou muita coisa não, né, Léo? Nem o Corinthians. Acabou que ficou elas por elas, né? O Lanterna ganhou do líder. Olha que coisa incrível esse campeonato brasileiro. E eu acho que quem pega o América é o Fluminense, né? O Fluminense joga no sábado contra o América. Exatamente, até mesmo pra gente... E podendo ser líder se ganhar. Que nós vamos falar agora. O Fluminense, com a vitória sobre o Internacional, chegou ao terceiro lugar com 56 pontos e ele joga no sábado. Ou seja, pode chegar a 59, sendo que o Corinthians e o Vasco, que tem 58, jogam no domingo. Então o que acontece? Pelo menos do sábado para domingo, o líder pode ser o atual campeão brasileiro. Parece que o Fluminense gostou de comemorar o título nacional em 2010 e quer repetir a festa em 2011, porque tá chegando devagarzinho, né? E a questão toda... Os jogadores, né, principais destaques do Fluminense estão chamando a responsabilidade. A gente viu que o time não sentiu a pressão de estar sem o Fred. Na torcida lá do Inter, né, havia uma espécie de sina a se confirmar, né? Quase sempre que algum ídolo colorado retorna ao Beira-Rio, vestindo a camisa alheia, marca, né? E foi assim no jogo. O Rafael Sobis, né, que jogou no Internacional, fez um gol, inclusive da vitória contra o Fluminense. E o Edinho jogou muito também, né? O Edinho fez uma partidaça. Foi um lançamento genial, né, do Deco. O Deco foi brincadeira. O que o Deco fez, aquelas assistências dele, merecia uma placa, viu? Principalmente o primeiro gol, que pegou a bola do jeito que veio, lançou a bola tirando do goleiro com curva e o Rafael Moura fez o gol de cabeça. Verdade, né? O Rafael, lembrando que ele não comemorou, né? E um fato bastante interessante, Rafael Sobis, né? Que não comemorou. Isso, o Rafael Sobis. Lembrando que um fato bastante interessante que aconteceu foi que o atacante Rafael Sobis cantou todo o hino rio-grandense junto com as 38 mil vozes que estavam lá no estádio. Mas tudo bem, ele é gaúcho, né? Isso aí não é problema não. O Diguinho respeitou também... um pouco a torcida, né? Respeitou o clube onde ele começou a carreira dele, exatamente, né? O Diguinho mesmo é gaúcho também. Quanto à questão que envolve o parentesco da pessoa, né? O local de nascimento dele... isso aí não tem problema nenhum. Mas mesmo assim, ajudou o Fluminense e o time dele atual a sair com a vitória. O que ajudou o time ainda na classificação do Brasileirão. Porque o time, com essa vitória, foi para terceiro lugar e passou o Botafogo, que perdeu no sábado. Não, justamente. O Botafogo acabou perdendo pro Figueirense e o Fluminense assumiu a posição, né? E como nós bem dissemos, podendo já ser líder no sábado, né? E acaba que, pra gente poder finalizar, interessante quando a gente vê os jogadores que até se entregam, que torcem pro time adversário que vai enfrentar, mas não deixa o seu profissionalismo de lado, né? Por isso que aqui vai um parabéns, né, pro Rafael Sobis e pro Edinho, que não entregaram, são torcedores do Inter, jogaram com uma dor no coração por estar enfrentando o Internacional, mas não deixaram de cumprir suas obrigações com o Fluminense, que venceu e agora... Até porque vencendo ajudaria bastante o clube, né? Ele já sabia o resultado de todo mundo, né? O Inter ia entrar no G5 vencendo o Fluminense. Exatamente, assim como aconteceu com o Figueirense, que acabou ganhando do Botafogo e ficando mais perto de entrar para a zona da Libertadores. Exatamente, se aproximou bastante. Então, sempre quando a gente vê isso no futebol, profissionalismo é de se ser elogiado. E assim nós finalizamos mais um Minuto Bola. Agradecemos a você, ouvinte, por ter acompanhado mais um programa. Exatamente, o programa de hoje foi na apresentação de Léo Rodrigues e Lorena Garcia. Na gravação de Monique e Cristina, orientação e supervisão de Eze Pessali.